Coríntios, capítulo 13. Esse texto a gente vai decorar. De tanta gente ler, pelo menos 10 mensagens eu tenho para falar sobre isso. E aí a gente vai se deter hoje no versículo 4, mas vamos ler ele todo. Capítulo 13, versículo 1 de 1 Coríntios. Muda o fundo só lá, porque senão a pessoa não consegue ler. É no background. A Karina não está ali? Não tá, pode ser o jeito que está. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, de nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem soberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permaneçam essas três coisas. Agora permaneçam as três: a fé, a esperança e o amor. Porém o maior destes é o amor. Glória a Deus. Versículo 4. Esse texto sublime, né? Talvez a maior descrição de amor escrita pela humanidade, segundo alguns escritores. Versículo 4 diz assim: o amor é paciente. Diga assim: o amor é paciente. A Bíblia diz que eu e você, o ser humano, não foi criado para viver sozinho. Nós somos criados para viver em comunidade. E não é por acidente, por exemplo, que o confinamento numa solitária, né? No Brasil não tem prisão perpétua, mas onde tem, isso é uma punição. Por quê? Porque você se isolar é uma punição. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Por isso, relacionamentos são tão importantes. Relacionamentos determinam a sua felicidade. Quanto mais relacionamentos extraordinários. Os relacionamentos, amados, eles são fontes de grandes prazeres, de grandes alegrias. Relacionamentos são fontes de sofrimento. Porque um relacionamento pode fazer com que você se sinta miserável. Por causa de um relacionamento ruim, né? Mas um relacionamento também pode fazer muito bem a você. Tem pessoas que te fazem bem. Os psicólogos dizem que a maioria dos problemas emocionais, e tem aqui, cadê a Tawane para perguntar para ela, tem a sua raiz em relacionamentos errados. A grande parte talvez o que ela atenda dos problemas emocionais estão relacionados a relacionamentos, muitas vezes. A maioria dos suicídios acontecem por causa de relacionamentos doentios. Então, relacionamentos, amados, eles têm o poder de definir a nossa vida. Relacionamentos determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso na vida. Os nossos relacionamentos, eles também determinam ou desenvolvem o nosso caráter. Quem você será daqui a 1 ano, 5, 10 anos, vai ser determinado por 2 situações. A primeira, as coisas que você permite que entrem na sua mente. Aquilo que você aceite na sua mente, aquilo que você assimile, aquilo que você estude ou veja, tal. Isso é uma das coisas que vai determinar o seu futuro. E outra, são as pessoas com as quais você se relaciona. Eu falei dias atrás aqui que você é fruto dos 5 principais relacionamentos que você tem. Você se parece à medida que você vai caminhando com essas pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios, pouco depois aqui, capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, com quem nós gastamos nosso tempo
Essas pessoas são quem nos influenciam. São essas pessoas. E em nosso mundo hoje, as pessoas quebram relacionamentos de forma tão alarmante, tão grande. O advento das redes sociais ajuda bastante nisso, né? Porque você não gostou, você vai lá e bloqueia. Você vai lá e dislike, não sei o que e tal. O Zygmunt Bauman, lá, um psicólogo, ele diz, um sociólogo já falecido ano passado, ele disse que isso são os relacionamentos líquidos, né? Nós vivemos uma sociedade líquida. Casamento se desfaz de qualquer jeito, os relacionamentos se desfazem de qualquer jeito. Poucas pessoas sabem se relacionar. Poucas pessoas sabem como manter um relacionamento saudável, duradouro, feliz, edificante. E nós não temos, às vezes, muitos bons exemplos, né, ao nosso redor, por TV ou a mídia, não nos dá exemplo. Mas a Bíblia diz, nesse texto que a gente começou a meditar, que o amor é a base de todo o relacionamento. O amor é a base dos nossos relacionamentos. E a gente já sabe disso. Mas o problema é que a maioria das pessoas não entende bem o que é o amor. E aí precisa definir o que é esse amor. E é o que o texto faz. Deus dedicou um capítulo inteiro da Bíblia para falar sobre isso. Deus dedicou um capítulo inteiro da Bíblia para dizer o que é amor, o significado do amor. O amor é isso, o amor é aquilo. O amor não é isso, o amor não é aquilo. E é esse capítulo 13. E a gente vai olhar nesse primeiro momento essa frase do versículo 4, o amor, a parte A, o amor é paciente. Essa mensagem de hoje, o título dela é o poder da paciência. Diga assim, o poder da paciência. Escreve aí, o poder da paciência. Né? Quantas vezes você já orou para Deus pedindo, Deus me dá paciência. Né? Quantas vezes dá paciência para fulano. Deus diz que quando eu e você, nós nos relacionamos com as pessoas, em busca de grandes relacionamentos, de relacionamentos extraordinários, a primeira coisa que esse texto fala que você tem que fazer é ser paciente. Mas como é que Deus sabe que é isso, tinha que ser paciente, amados? Deus possui alguns milhares de anos de experiência. Ele nos criou há muito tempo. Ele precisou ter paciência com o ser humano. Deus é paciente com o ser humano. Ele é o primeiro. O significado da palavra paciência, ela vem do grego. E olha que interessante, ela significa levar muito tempo até ferver. Levar muito tempo até ferver. Está falando de uma pessoa de pavio curto. Ou seja, a nossa necessidade é ter um pavio comprido, longo. Essa palavra é usada na Bíblia exclusivamente com relação a pessoas. Sabe aquela água que você coloca e já ferve? Não, isso aqui vai demorar. Eu sou paciente, vai demorar para ferver. Só vai ficando vermelhinho. Vai esquentando, mas não. Você precisa levar um longo tempo para ferver quando se relaciona com as pessoas. É isso que a palavra está dizendo, o significado dela. O amor é paciente. Significa que o amor é amável. É amável ser paciente. O grosseiro, é grosseiro ser impaciente. Quando eu sou paciente, e aqui se você não é, ou você é de vez em quando, nós vamos profetizar então. Quando eu sou paciente com meus filhos, eu estou sendo amável. Quando eu sou paciente com a minha esposa, eu estou sendo amável. Agora deixa eu jogar do outro lado. Quando a minha esposa está sendo paciente comigo, ela está sendo amável. Agora quando eu sou impaciente, eu me torno grosseiro. Primeiro ponto dessa mensagem para você entender por que a paciência é tão importante nos relacionamentos. Por que ela é tão vital. Por que Deus começa, quando Ele fala do amor aqui, e Ele vai começar a descrever o que é o amor, no versículo 4 Ele começa a descrição. Por que Deus começou falando de paciência? Tem tantas virtudes aqui, mas nas primeiras instruções sobre relacionamentos extraordinários, Deus fala sobre paciência. Porque eu creio que é o mais importante, talvez. Por que a paciência é vital? Primeiro lugar, por que a paciência é importante? Porque cada pessoa é diferente. Cada um de nós. 1 Coríntios 12, versículo 6,
Numa outra tradução diz a seguinte: Deus trabalha com diferentes pessoas através de diferentes métodos. O versículo 6, em outra versão, diz: e a diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Eu gostei dessa versão da tradução Phillips, que diz o seguinte: Deus trabalha com diferentes pessoas através de diferentes métodos. O jeito que Deus trabalha comigo, amados, vai ser diferente do jeito que Deus trabalha com você. Porque nós somos diferentes, nós não fomos feitos iguais. O seu shape, a sua forma é especial, é diferente. E aí, agora imagine, eu ia fazer, esqueci de fazer um slide sobre isso, mas imagine um acróstico com a palavra forma, na vertical, uma forma. Deus te fez com uma forma, diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus te fez com uma forma. Ou forma, né? Como você quiser, uma forma. Cada palavrinha que o F, O, R, M, A tem um significado. Porque Deus te fez de cada um de um jeito. Deus te fez, o F fala de formação espiritual. As habilidades que Deus lhe deu para servir a Deus e estabelecer as relações com Ele são diferentes. Deus deu algumas habilidades espirituais para mim, outras para você. A sua formação, porque Deus, cada um tem um lugar no corpo. Deus tem algo para você. Para você fazer isso, cumprir esse propósito de Deus, Deus te dá habilidades específicas. Ou seja, a sua formação espiritual. O O fala de opções do coração. Diga assim, opções do coração. Escreva aí, opções do coração. A primeira, formação espiritual. Segundo, opções do coração. Nós somos motivados de formas diferentes. O que me motiva é uma coisa. O que motiva outros são outros. Quem aqui, por exemplo, foi motivado ontem às 11 horas da manhã a assistir Operário e Paraná Clube? Eu. E ganhamos, né? E ganhamos, tá? Líder, né? Segue o líder. O Maringá ganhou ontem 9-1, né? Nós moramos aqui, temos que bater palma, né? Ficou com inveja do Operário que ganhou 9-1, o Maringá também ganhou 9-1. Mas o que motiva o Anderson? O que motiva um cara há 10 anos a torcer para um time que não ganha nada? Coitado do São Paulino agora, ficaram preocupados. Não, mas vamos voltar para a mensagem aqui. Nós somos motivados por coisas diferentes. Nós temos interesses diversos. O que me motiva é uma coisa, o que motiva outra. Uns é comida, outros é esportes, outra é saúde, outra... Não importa. O que te motiva? As coisas que motivam você não me motivam, as coisas que me motivam a mim não te motivam. É assim que é. Nós temos batimentos cardíacos diferentes, nossos corações são diferentes, então as opções do coração são diferentes. Então eu tenho que ter paciência com cada um. E Deus coloca a paciência em primeiro lugar aqui, porque cada pessoa é diferente na sua forma, é diferente na sua formação, na opção do coração, nos recursos pessoais, o R. Cada um tem diferentes habilidades, cada um tem dons naturais. Eu não sei cantar, imagine se porque eu sou pastor, eu tenho que cantar, dirigir o louvor. Meu Deus do céu. Tinha esvaziado a igreja. Minha irmã dizia que o meu dom era o canto. Canto bem no canto, virado para a parede para não atrapalhar ninguém na hora que estiver cantando. Até meu olhar é desafinado. Eu tentei aprender violão, mas foi um desastre. Eu sei os acordes, mas eu não tenho ritmo. Mas habilidade natural, eu gosto de desenhar, pintar, essas coisas. É uma habilidade. Tem uns que têm habilidade para cálculo, outros para cozinhar, outros... Enfim, nós temos recursos pessoais diferentes. O M fala do modo de ser. Porque todos nós temos personalidades diferentes, nós temos percepções diferentes, nós temos valores diferentes. Existem pessoas que são tímidas, tem pessoas que já são mais extrovertidas, tem pessoas que gostam de rotina, tem gente que gosta de variar. Gente, eu gosto de variar, por exemplo, caminho. Eu pego o carro, cada dia eu vou para um caminho diferente. Eu vou no Bom Dia, que é ali. Se deixar, cada dia eu vou por um caminho. Tem 3 ruas para ir, cada dia eu vou por uma. Eu faço o contorno diferente. Porque eu não gosto da mesma coisa sempre. Cada um é de um jeito. E pessoas introvertidas, extrovertidas, é um modo de ser. E existem as áreas de experiências. Todos nós temos origens diferentes, temos necessidades diferentes. Então, formação espiritual, opção do coração, recursos pessoais, modo de ser, área de experiência, por causa dessas 5 coisas, por causa da forma como Deus te moldou,
Não há ninguém no mundo que seja igual a você. Você é muito diferente. Nós somos complexos. Não há ninguém igual a nós. E por isso, amados, por isso, nós temos que ter paciência um com o outro. Por quê? Porque o outro não é igual a mim. Por exemplo, esse copo aqui. Para alguns, ele está meio cheio. Para outros, ele está meio vazio. Depende da perspectiva. É que ele estava cheio e foi diminuindo. Não, pastor, mas ainda tem água. Todos nós temos perspectivas diferentes. Imagine um crime. A Karina e a Rebeca gostam de ver filme de suspense. E aí elas vão assistir, às vezes fico até preocupado com o filme. Assim, eu falo, não vamos. Eu até gosto, mas eu fico angustiado pelo filme. Aí eu falo assim, vamos ver o final primeiro para saber, ou então já vou para a internet para ficar mais calmo, para saber a história do filme. E imagine, tem uns filmes novos aí que você pensa que parece desenho do Scooby-Doo, né? Você pensa que é uma coisa e não é, foi outro cara que fez o crime e tal, tudo isso. Os mais antigos lembram do Scooby-Doo. A moçada nem sabe, eu acho que quem é Scooby-Doo. Imagina um crime. 5 pessoas numa cena do crime. E todas elas veem coisas diferentes. Porque nós somos diferentes. E por eu ser diferente, eu preciso ter paciência. Não, e porque nós somos diferentes, nenhum de nós é igual. Sabe o que acontece? Acontece mal entendidos. E aí a coisa complica. Muitas vezes nós não conseguimos entender o outro. Não sabemos. Por que a gente não consegue entender? Porque a gente não sabe a história dele. Não sabe de onde está vindo. Não sabe por onde ele passou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E aí, amados, existem os mal entendidos. 2 pessoas que querem o bem uma da outra, ou no reino, em qualquer lugar, e aí se desentendem. Porque uma não entende a outra. 1 Coríntios 2,11. 1 Coríntios 2,11 diz assim: ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, senão a própria pessoa. Na outra versão, atualizada, pode jogar para nós em 1 Coríntios 2,11. 2,11 ou 2,1? Anotei errado, quer ver? 1 Coríntios 2. Isso. Porque cada qual sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece senão a Deus. É por causa da versão diferente. Essa aqui que eu li é na Bíblia Viva. E aí a Bíblia Viva, ela faz uma... Deixa eu ver se tem uma outra versão aqui, peraí. É isso aí mesmo. Na Bíblia Viva diz assim, ó, ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, ele está dizendo assim, ninguém conhece, a não ser a própria pessoa ou Deus. Ou como ela é, na realidade, senão a própria pessoa. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão a Deus. Tá, enfim. Ninguém conhece, na verdade, o que outra pessoa está pensando. Ninguém. Aí você já viu aquelas frases assim, ninguém conhece a minha esposa. É que você não conhece o meu marido. Ah, se você tivesse o meu chefe, você também não ia entender ele. Algumas frases que vocês nunca falaram, nós nunca falamos aqui, mas lá na China, as pessoas falam muito. Eu não entendo o jeito dele agir. Por que ele faz coisa assim? Ah, ele não me entende. Lá as mulheres falam assim na China, ah, esse marido vive no outro mundo. Esse meu filho vive no outro mundo, não está aqui. Ele não faz qualquer coisa de sentido. Ah, ou como você pode pensar uma coisa dessas? Você, jovem, já pensou talvez, meus pais são de outro planeta? Ou essa frase, né? As mães na China falam muito assim, eu já te falei 48 vezes a mesma coisa para você fazer e você não faz certo. Ah, por que você não falou comigo? Ah, por que você é tão sensível? Não pode falar nada. Quantas frases? Se você pensa nessas frases, que eu já vi algo parecido, mas é quando estamos em discussões, e nós temos, qualquer um de nós aqui nos seus relacionamentos terão momentos pesados. Por que isso? Porque nós somos diferentes e ocorrem mal entendidos. Quantas vezes casais brigam por mal entendimento, mal entendidos? Em 1 Tessalonicenses 5,14,
O apóstolo Paulo fala para aquela igreja: sejam pacientes para com todos. Com todo mundo. Então existe ele está falando o seguinte: como que eu posso ser paciente? Pense, o que eu posso fazer para ser paciente com todos? Porque existem razões para sermos impacientes. A impaciência vem da onde? Desses mal entendidos, das nossas falsas suposições, porque eu não tenho paciência para entender minha irmã, e aí eu discuto alguma situação mal entendida e eu começo a fazer suposições. Ela pensou, ele disse, ele achou, ele fez isso por causa daquilo. Então, qual que são essas falsas suposições que a gente faz? Que palavras significam a mesma coisa para pessoas diferentes? Você acha, amados, exatamente, existe em inglês isso, uma pesquisa, 5.000 palavras usadas com 14.000 definições diferentes. Ou seja, você fala uma coisa, a gente sempre fala isso em casa, a comunicação, né? Você fala uma coisa, aquilo sai de um jeito, mas como a pessoa entende é outro. Quando você diz uma coisa e espera que a outra pessoa entenda, não significa que a pessoa vai entender tudo. Comunicação. E aí, eu suponho que todo mundo entende a mesma coisa, e não é. E aí surgem mal entendidos. E aí surge a impaciência, eu acabo sendo impaciente. E eu estrago esses relacionamentos. A impaciência vem de mal entendidos, e esses mal entendidos têm algumas outras falsas suposições. A falsa suposição que existe apenas um jeito certo de ver as coisas. Muitas vezes não. Muitas vezes descobrimos que essa verdade não é, essa frase não é assim. Que não existe só um jeito certo. Pode ter vários jeitos certos. Outra falsa suposição, que o meu jeito é sempre o jeito certo de ver as coisas. Nem sempre. E aí a gente quer que a pessoa aceite a nossa opinião, o nosso jeito. E aí que a gente acha que o nosso raciocínio é lógico e por aí vai. E isso é um conceito errado. Outra falsa suposição que gera mal entendido e que gera desentendimentos. E eu preciso de paciência para isso. A suposição de que eu posso descobrir os seus motivos. Você não pode descobrir os motivos do outro. Por quê? Porque as pessoas são motivadas por coisas diferentes, de modos diferentes. Aquele texto dizia que nem mesmo eu posso descobrir os meus motivos de por que eu faço ou o que eu faço. Se eu não posso me entender, como que acha que eu vou entender os outros? Você não pode. Às vezes a gente fala assim, fulano, a motivação dele é isso. Cuidado. É uma falsa suposição sua. Pode ser. E quantas vezes eu e você não caímos nisso? Então, por que Deus pede para sermos pacientes? Seja pacientes para com todos. Pastor, isso é impossível. Ele está dizendo, desenvolva isso. Como que eu faço isso? E Deus não está pedindo, Deus não está dando uma sugestão, vou sugerir para você, se puder, seja paciente com todo mundo. Não. Ele está dizendo assim, ele está ordenando, Deus está mandando. Faça assim, seja paciente com todos. Para isso, eu tenho que entender, ou tentar pensar nisso. Eu sou formado de um jeito diferente, eu tenho características diferentes, eu tenho um modo de pensar diferente, eu tenho origens diferentes. E eu tenho que ser, então, paciente com o meu irmão, com minha esposa, com meus relacionamentos, com o meu chefe, com o meu professor, com o meu aluno, seja onde for. Deus nunca nos manda fazer algo sem antes mostrar como fazer. E Ele vai nos mostrar. Então, o segundo ponto, por que a paciência é tão vital nos nossos relacionamentos? Primeiro, porque somos diferentes, tudo isso, e porque nossas diferenças revelam que nós somos únicos. Nesse texto que a gente leu, diz que, na verdade, pode saber o que ninguém pode saber o que o outro está pensando. Por quê? Porque a gente é único. Em 1 Tessalonicenses 5,14, seja paciente com todos. Nós não somos cópias. Nós não somos feitos em séries, nós não somos robozinhos. Filipenses 2, versículo 4 e 5, diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus não veio buscar dos seus interesses, Ele veio buscar o interesse dos outros. Ele veio agir pelos outros, Ele veio morrer pelos outros, sofrer pelos outros, salvar a todos. E Ele está dizendo, pega o exemplo de Jesus. Então, nós somos
singulares, por isso essas nossas diferenças. Mas como ser paciente com as pessoas, pastor? Tudo bem, beleza, entendi, tem que ser paciente. Não vou ser impaciente. Mas como ser paciente com as pessoas? 1 Timóteo 1,16 diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Paulo está falando, Cristo Jesus demonstrasse o poder de sua paciência. Lembre-se o quanto Deus tem sido paciente com você. Quer aprender a ser paciente com os outros? Primeira lição, lembre-se o quanto Deus tem sido paciente com você. Você nunca, amados, nunca vai conseguir ser mais paciente com as pessoas do que Deus tem sido com você. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, Deus me escolheu. Se Deus escolheu a mim, e ele foi um assassino. Ele participou da morte de Estevão, ele esteve lá, concordou com a morte de Estevão. Ele foi um fanático, perseguidor religioso. Ele disse que Deus o mudou, mostrando a paciência de Deus para com ele. Como que ele não vai ser paciente com os outros? Quando nós somos impacientes, amados, lembre o seguinte, aprenda a ver o outro. Na próxima vez que você dá uma dura no seu filho e diz assim, cresça, você não cresce, menino. Lembre-se, Deus diz o mesmo para você. Deus olha para você e diz, cresça, está na hora de você crescer. Quando você disser, criança, depressa, por que vocês estão demorando tanto? Lá no banho, lá, né, você dá aquela dura. Lembre-se que Deus quer dizer isso para você muitas vezes. Por que você está demorando tanto? Por que você não aprende aquilo que eu estou te mostrando? Por que você não muda de vida? Por que você não está agindo assim? Por que você não está desenvolvendo? Por que você não está amadurecendo? Por que a tua linguagem não muda? E por que? E outras coisas mais. Amados, Deus está sendo paciente comigo e com você. Quantas coisas eu e você ainda não mudamos? Quantas coisas nós fazemos de errado? E Deus está sendo paciente com você. Em Romanos, capítulo 15, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou. Jesus te aceitou e ele não veio com uma lista, olha, eu te aceito, mas se você fizer isso, mas se você fizer aquilo. Ele nos aceitou. O motivo, a razão pelo qual eu devo aceitar as pessoas é porque Deus me aceitou. Se Deus foi paciente comigo, eu vou ser paciente com os outros. Se Deus me aceitou, eu vou aceitar os outros. A razão é essa. A razão porque eu tenho que entender as pessoas é porque Deus se entende comigo. Deus me entende, Deus me compreende. Então eu vou buscar compreender o outro. O ponto de partida sempre é esse, lembrar o quanto Deus tem sido paciente comigo. Amém? Vocês estão aí? Você está em casa? Dá um aleluia, um glória a Deus. Aprenda, amados, a ouvir as pessoas. Provérbios 19:11. Como ser paciente então com as pessoas? Lembre-se que Deus tem sido paciente com você. Em segundo lugar, aprenda a ouvir as pessoas. Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Provérbios 14:29 também diz, o homem paciente dá provas de grande entendimento. Provérbios 14:29. Duas palavrinhas aqui. Sabedoria e entendimento. Nesses dois versículos. O primeiro diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência. O segundo, o homem paciente dá provas de grande entendimento. Se você quer aprender a ser paciente, a ser mais paciente ainda, o segredo é ter entendimento. A Bíblia diz que a chave da paciência é o entendimento. Quanto mais sabedoria você tem, mais entendimento você tem. Quanto mais entendimento você tem das pessoas, mais paciência você terá com elas. Se você não procurar entender as pessoas, você não vai ter paciência com elas. Se você não entende as pessoas, não haverá relacionamento. Porque relacionamentos são baseados em entendimento. Eu tenho que entender, vou me relacionar com a pessoa, eu tenho que entender ela. E se eu não entender essa pessoa, se eu não entender você, e você não me entender,
Qual o relacionamento que a gente vai ter? Tem casais que se vivem juntos e um não entende o outro. Um não busca se colocar no lugar do outro. E aí tem conflitos, lutas. Amigos que, às vezes são amigos, mas não conseguem um se colocar no lugar do outro. Às vezes tem uma posição diferente, sei lá, em qualquer aspecto da vida. Se coloca no lugar do outro, entenda o outro. E esse é um ponto fundamental, amados. Sem entendimento, não há relacionamento. Seja conjugal, seja igreja, seja com amigos, seja com família. Sem entendimento, não há relacionamento. Entendimento é o alicerce para o relacionamento. Por isso que mal entendidos destroem relacionamentos. E por que ocorrem os mal entendidos? Porque eu não percebo que pessoas são diferentes, têm formas diferentes, têm jeitos diferentes. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? Obrigado, Alcir, pelo amém. E como que eu obtenho entendimento? Através da sabedoria. Estudando a palavra, a Bíblia Sagrada. Mas você precisa se alimentar da palavra, da Bíblia Sagrada, porque ela sabe, ela tem ali o que Deus diz a nosso respeito. E uma das maiores necessidades do ser humano, amados, é de nós sermos entendidos. Todos nós precisamos ser entendidos. E nós descobrimos quem somos e quem Deus nos fez para ser. Quando a gente descobre isso, quem eu sou, o que Deus me fez para ser, eu entendo que eu preciso de relacionamentos. Mas como que eu posso entender melhor as pessoas, pastor? Até não entender melhor as pessoas. Como que eu posso entender melhor as pessoas com as quais eu sou impaciente? Eu não aguento, não tenho paciência com o fulano, com o beltrano. Primeiro, se eu entendê-las melhor, então eu vou ser mais paciente com elas. Se eu entender melhor as pessoas, ou essa pessoa, eu vou ser mais paciente. E quando eu entender que a pessoa que está me ferindo, está machucando, ou que eu não tenho paciência, entender ela, que ela está me ferindo, e ela mesma entender, porque ela está ferindo, aí sim, ela vai me ajudar a ser mais paciente com ela. Às vezes preciso ajudar ela a se entender. Eu entender a pessoa, por que ela está fazendo aquilo, e ela começar a se entender, ajudá-la a se entender. Alguém disse alguma vez, eu li isso, que atrás da raiva, a dor. Alguém que tem muita raiva, ira por algo assim, é porque teve uma dor, teve um machucado antes. Quando alguém fica zangado comigo, se eu puder olhar por trás daquilo e ver a sua dor, então eu vou ser mais paciente com ela. Quando um casal briga, quando há um relacionamento e aquela pessoa está furiosa com você, está irada com você, está zangada com você, tente olhar por trás daquela ira, daquela raiva, daquele sentimento, a dor que ela está sentindo, que é a reação, e aí você vai se colocar no lugar dela, e você vai entender como ela, você vai entender, vai ser mais paciente com ela. Pastor, mas como que eu posso me tornar um melhor entendedor das pessoas em geral na minha vida? Como você vai fazer isso? Ouvindo pessoas. Não apenas escutando, mas ouvindo. Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Aprenda a ouvir as pessoas. Não avalie o que a pessoa faz, ou o que você ouve, até você ouvir tudo. Às vezes a gente ouve algo e já está pensando na resposta. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém? Isso acontece muito nos nossos dias. Nós estamos conversando e já estamos pensando na resposta. Ou te dar um exemplo igual, parecido. Não, ouça a pessoa. Não emita um comentário sem você ouvir a história toda. Meu pastor lá, o pastor Nelson Braido, que foi pastor por muitos anos, meu pastor, ele dizia que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, é matemática, você tem que ouvir mais e falar menos. Eu li uma história, uma ilustração, que um dia um jovem chegou para Sócrates, aquele filósofo lá, e pediu para que ele ensinasse a ser um grande orador. Só que aquele jovem começou a falar. Aí Sócrates tapou a boca dele e disse assim que ia cobrar dobrado por aquilo que ele falava até ele aprender a ouvir. Outro exemplo que eu vi, que certa vez alguém quis fazer uma pesquisa não científica, foi num casamento. E para perceber que as pessoas não prestam atenção no que o outro fala, ele estava na fila ali da recepção, né, que tem que dar o nome para apresentar e tal. Ele olhou assim, tudo bonito, aquele lugar, e ele falou assim: os jacarés estão perdidos. A mulher falou: fui eu que arrumei tudo mesmo.
Tipo, ela já estava esperando o elogio, né? Já estava esperando, ai, que bonito que ficou. Não, ele soltou uma frase lá. Os jacarés estão perdidos. Realmente fui eu. Eu que fiz tudo, eu que preparei tudo. As pessoas não prestam atenção no que falamos, nós às vezes não prestamos atenção. Qual tem sido o teu índice de ouvir? E aí, numa escala de 0 a 10, você como ouvinte, qual seria a sua nota? A maioria de nós pensamos que somos bons ouvintes, né? Mas nós precisamos melhorar isso. Olha que interessante, tem uma pesquisa que diz que apenas 7% do que você realmente comunica ou fala é que as pessoas absorvem. 7% do que você realmente diz é comunicado por palavras. 43% do que você fala vem do que as pessoas entendem, é pelo tom de voz, pela emissão, pelo volume, pela linguagem. 50% é por coisas não corporais. A tua expressão corporal, sua expressão facial, gesto, seu olhar. Por isso que quando a gente está no telefone, ou está na internet falando com uma pessoa, você é no máximo, se for no áudio, 50% efetivo. E quando escreve, né? A pessoa entende tudo errado, você não estava bravo, é a pessoa que estava brava. Por quê? Porque ela não está, você só está colocando palavras ali. Isso fala que os nossos olhos são importantes. Por isso a nossa esposa está certa, né? As esposas dos chineses estão certas, né? Quantas vezes você está lá e a tua esposa falou assim, olhe para mim, estou falando com você. Só eu? Obrigado, Badan, me salvou aí. Mais algum quer entregar? Eu estou vendo as cabeças balançando e as mulheres fazendo assim. Né? Ô, senhor, já falou. E elas acertam em cheio nisso, né? Você está lá vendo o jornal e ela falando, aham. Vendo o operário jogar, né? Aham. E você precisa aprender a ouvir. Estou terminando já. Ofereça crédito às pessoas que você ama. Provérbios 12:16. Quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Se alguém te machucou, alguém falou mal de você, quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Efésios 4:2, Paulo diz, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Mas toda pessoa tem dia mal, toda pessoa tem aquele dia que fica desequilibrado, aquela hora, aquele mês, aquela semana que não está bem. Então tenha paciência, dê crédito às pessoas que você ama. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer concessões aos outros, porque todos passamos por dias difíceis. Todos passamos, então, dê crédito. Se quer ser paciente, aprenda a dar crédito. Nós usamos uma linguagem em casa assim de relacionamento ser como uma conta, né? Tem depósitos e saques. A pessoa já fez bastante depósito, fez um saque agora, retirou, mas ainda está no positivo. O problema é quando só tem saque. E outra coisa, trate os outros do jeito que você quer ser tratado. Filipenses fala disso, né? Cada um cuide, Filipenses 2, 4 ou 5, não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Pense nos outros, coloque o outro. A Bíblia recomenda para nós não olharmos os nossos próprios interesses, mas o interesse dos outros. Cada um veja, ele está usando a palavra escopos, que quer dizer com um telescópio. A ideia de telescópio ali. Está dizendo assim, estar atento para. Ou seja, se você se preocupa, se você fica atento para o outro, você tem preocupação com o outro. Estudos dizem que a maioria dos divórcios ocorre porque falta às pessoas consciência e habilidades para suprir as necessidades do outro. A gente não supra a necessidade do outro, não fica atento, e aí ocorre divórcios e tantas coisas. Muitas vezes nós possuímos habilidades, mas não temos a consciência. Olhe para o outro. É fácil ver a vida, ver as coisas a partir do ponto de vista do outro? Não, não é fácil. É bonito falar, né? Mas não é fácil. Não é normal nosso, não é natural da nossa natureza. Não é fácil. Mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos da ajuda divina para entender isso. E normalmente, nós só vemos da nossa perspectiva, nunca da perspectiva dos outros.
Eu quero te desafiar nessa manhã a pensar nas outras pessoas. Este é o segredo de relacionamentos extraordinários. Pense no outro para que você seja paciente. Romanos 15, 7, para encerrar, quando o pessoal do louvor sobe ali. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo te aceitou. Nesse texto de Filipenses 2,5, Paulo diz assim: olha, seja a tua atitude a mesma de Cristo Jesus. Este é o segredo da paciência, a atitude de Jesus. Ver o outro como Jesus vê. Deus teve paciência comigo. Deus tem paciência comigo e com você. Deus tem paciência. Então sejamos pacientes com os outros. Mas a partir desse segredo, você irá construir relacionamentos extraordinários na sua vida. Nada poderá destruir isso, a não ser suas próprias mãos. Seja paciente. Não é natural para mim e para você sermos pacientes com todos. É preciso o poder de Deus em nossa vida. É preciso saber que Deus vai estar agindo. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. Porque quando a gente, é tradicional você falar isso, né? Quando você ora por paciência, Deus vai te dar oportunidades de exercer paciência. Vai surgir essas oportunidades essa semana. Então essa semana, talvez lá no seu trabalho, tem aquele colega de trabalho, assim, poxa, lá vem o cara. Lá vem ele falando aquilo lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pensar na história dele. Por que ele é assim? Eu vou ver o outro como Deus o vê, porque Deus me vê de um jeito. Como que Deus vê? O que tem por trás daquela dor? O que tem por trás daquela raiva? Aquele relacionamento familiar que talvez está tão complicado com o esposo, com a esposa, com algum parente seu. Coloque-se no lugar dele, olhe por trás daquela raiva, daquela expressão, a dor que está por trás. E olhe como Deus vê. Essa semana no seu trabalho, na sua escola, talvez no supermercado, na igreja, na sua cela, na sua família, na sua casa. Você vai se defrontar com situações de confronto. Só que pense o seguinte: o ensino de Deus, de Jesus, sempre é previdencial. Deus ensina antes que algo aconteça. Deus está te dando ferramentas. Aprenda a ser paciente. Como que você pode ser paciente com todos? Tendo a mesma atitude de Cristo Jesus. Somente com Jesus na sua vida, você vai ter paciência para lidar com outros da mesma forma que Ele tratou. Este é o segredo da paciência. Este é o poder da paciência. Mas a paciência pode transformar situações. Por isso que o tema dessa mensagem é o poder da paciência. A paciência pode restaurar seus relacionamentos. E em vez de você dizer: Deus, em vez de mudar aquela pessoa que me irrita, começa trabalhando em mim, nas minhas atitudes, na minha forma de ver, na minha forma de enxergar. E uma vez que Deus te alcança nisso, amados, Ele começa a alcançar outras pessoas. Amém?